Boa sexta-feira, meus cajuzinhos. Se vocês não conhecem o cajuzinho da minha avó, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Eu tenho certeza que você não é da minha família, você não conhece, então você não sabe o que está perdendo. Tudo bem, meu povo? Boa sexta-feira para vocês, hein? Vou responder as perguntas. Sempre tem alguém que está chegando aqui desavisado, então toda quinta-feira eu abro no meu Instagram uma caixinha de perguntas, ela fica aberta normalmente até sexta de manhã. E aí eu seleciono umas 30 perguntas para vir aqui responder. Eu abro lá e respondo aqui. E eu escolho, eu leio boa parte das perguntas, e eu normalmente escolho as perguntas que tem uma galera fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu já fiz uma vez, e eu vou fazer de novo para vocês verem a dificuldade que é selecionar perguntas. Ó, tô abrindo aqui. Então, aqui estão as perguntas. Ó. Ó, ó. Cara, é muito difícil, porque graças a Deus vocês são muito legais e vocês mandam muitas perguntas. Então eu agradeço demais a vocês que mandam. Mas não para, gente, não para. Eu tô fazendo scroll até agora e cheguei aqui na última. Ó. A primeira foi do Isel MG, ou Riesel. Você acha que a contratação do Dani Olmo foi acertada? Tem outra aqui, Beatles ou Stones? Quais expectativas para essa temporada? Acho que a Mal pode bater recorde de Neymar de contratação mais cara do futebol? Não selecionei nenhuma dessas. Mas vou responder todas elas, só porque eu já falei. Ó. Visa MG, acha que a contratação do Dani Olmo foi acertada? Eu acho que pode ajudar, mas 60 milhões para uma posição que o Barcelona já tem. Não contratando o Nick Williams, ele pode jogar por ali. Tudo bem. Beatles ou Stones? Beatles. Você acha que Yamal pode bater o recorde de Neymar contratação mais cara do futebol? Acho que não. Acho que a bolha já deu uma estourada e não vai chegar a tanto. Fora que o Barcelona não vai vender ele agora e tal, então depois eu não sei. Então, é isso, meu povo. Toda quinta-feira eu abro lá, sexta-feira eu respondo aqui. Não tem absolutamente nenhum tipo de ordem. Eu falo, às vezes, de coisas muito aleatórias no meio de perguntas futebolísticas. Então, deixa o like aqui para me ajudar. O canal é completamente de graça. A única coisa que eu peço, começando de novo, já que eu já respondi umas 3, com o Luiz Duarte. O Barça já desistiu do Nick Williams. Gosto muito do seu trabalho. Abraço de Portugal. Abraço, Luiz. E abraço para o pessoal de Portugal. Eu estou recebendo mais do que o normal até. Muitas perguntas sobre Porto, Benfica. E eu não costumo responder porque eu não sei. Então, assim, o que você acha do Porto, do novo presidente, da administração e tal? Pô, quando o Porto começa a jogar na temporada, essa temporada eu vou ver menos o Porto, eu tendo a ver menos porque não está na Champions, né? Mas na temporada passada assisti o Porto, o Sporting na temporada passada estava jogando bem em algum momento, então eu paro para ver o time de futebol, mas saber os detalhes do time e tal é muito difícil, então não vou vir aqui cometer uma irresponsabilidade, falar de coisa que eu não sei. Mas muito obrigado pro pessoal de Portugal. Eu indico o canal do Quesada, né? Para vocês querem saber de Portugal. Ele fala bastante bem de futebol alemão também, de Corinthians e de bebedeira, Quesada. A Clara fala de futebol francês e de italiano, Tatinha Mantovani fala do futebol de Madrid, principalmente, mas também do Grêmio, e Fred Caldeira fala do futebol do Reino Unido, os meus colegas amigos amados de TNT, e minha mulher também, então indicando o canal deles já. O que eu acho do Nico Williams? O Barcelona já desistiu. Tá saindo notícias nos jornais daqui de que o Barcelona ainda tem intenção de contratar ele, que o Barcelona não jogou a toalha, e o famoso Laporta toma a frente nas negociações. O Laporta tomar a frente eu não sei se muda muito, porque a questão do Nick Williams é ser convencido a deixar o Atlético de Bilbao, Atlético Clube de Bilbao. Para pagar o clube é só pagar a multa, 58 milhões de euros. O jogador já recebe um bom salário lá, receberia um salário ainda maior aqui. Acho que a questão não é grana. A questão é que é difícil tirar jogador do Atlético da Real Sociedade também. Os jogadores, normalmente, bascos, têm uma questão de identidade muito grande e é muito difícil. Então o Barcelona aparentemente não desistiu, mas o Nico voltou a treinar uma semana antes. Em redes sociais fez declaração de amor ao clube. Acho que o vice-presidente do Atlético Clube também já deu declaração falando que está tudo certo, que tem um projeto para ele, então que ele está comprometido. Seria uma reviravolta muito grande, viu, se o Barcelona conseguisse contratar o Nico Williams. Vamos ver. Eu acredito que essa temporada não. E eu acredito que deveria. Era a contratação que o Barcelona mais precisava, porque o Dani Olmo eu acho que é muito mais bola no pé e construir em espaço curto. Eu acho que o Barcelona precisa de um jogador explosivo como o Nico. De lançamento, de bola na frente, de 1 contra 1 muito forte, porque nem o Lamine Yamal tem isso. O Lamine Yamal também é de bola no pé. Tem o famoso receber no pé ou receber no espaço, né? Você vai receber no pé para começar a jogada ou vai lançar uma bola. O Barcelona tem 2 jogadores no elenco
quase 3 com essas características. Os que realmente são 2. Rafinha e Vitor Roque. São jogadores que você pode lançar a bola e na arrancada eles podem se dar bem. E o outro que mais ou menos tem essas características é o Firmino, que também é um jogador de bola na frente. Mas falta um atacante de 1 contra 1, de drible, que tem esse tipo de jogada, porque nem Rafinha, nem Vitor e nem Firmino Lopes tem essa característica do 1 contra 1 como tem o Nico. Drop FM. Com a saída do Dovbyk, o Girona não seria uma boa para o Vitor Roque? Eu acho que não. Assim, por alguns pontos sim, né? Vai jogar Champions, é um time bem estruturado, é um time com pressão muito menor que o Barça. Por esses pontos sim. Mas do ponto de vista que o Girona joga um futebol muito parecido com o do Barcelona, o centroavante participa muito do jogo de costas para o gol, recebendo isso, bola no pé e não bola no espaço, são exatamente esses os problemas que o Vitor Roque tem no Barcelona. Então, acho que seria uma boa para o Vitor, talvez, tentar se adaptar em um contexto menos exigente que o Barça, que ele teria mais minutos. Mas para o Girona, ele também não tem muito encaixe de jogo. Acho que o Vitor Roque iria muito bem num time de mais contra-ataque, de receber mais bola esticada, mais bola espetada. O Valência, na temporada passada, contra-atacava bem. Já é um outro perfil de time, né? O Sevilla normalmente é um time também de muito contra-ataque. Acho que tem mais o perfil do Vitor Roque. Agora, ele tem que adaptar alguma coisa. Acho que ele não vai mudar totalmente o jogo dele, mas ele tem que adaptar alguma coisa do jogo dele para esse jogo mais posicional, que é o do Barcelona. Estou tomando café. Uma vez que não é o café com Beckler, eu posso tomar café só no café com Beckler, que vocês sabem muito bem, nunca tem café. Diego GDR. Alguma coisa sobre Frederico Chiesa? As notícias são de que ele foi oferecido ao Barcelona, né? A Juventus não conta com ele, o Thiago Motta não conta. Teria um valor de mais ou menos 20 milhões de euros e hoje ele ganha um salário de 5 milhões de euros, que é um salário que o Barcelona costuma pagar. Agora, o Chiesa se machucou. Depois da lesão, ele nunca mais foi o mesmo, né? Tem alguns brilharecos, alguns momentos. É verdade que a Juventus também era bem, mais ou menos, nos 2 últimos anos. Mas ele, depois da lesão séria que ele teve, ele nunca mais foi o mesmo. Não sei se seria de tudo uma boa não, tá? Pra chegar aqui e não resolver, não ser muito melhor que os outros, não sei se precisa. Mas dizem que foi oferecido, não sei se o Barcelona foi atrás. Alanzinho, underline... Assim, tem algumas perguntas que eu respondo que eu não sei mesmo a resposta, só porque como muita gente, por exemplo, perguntou do Chiesa, eu respondendo aqui para todo mundo que não sei se o Barcelona foi atrás. Foi oferecido, parece que sim. Alanzinho, underline 6. Com esse novo time galáctico do Real Madrid, o Yamal pode ser o Ronaldinho que acabou com eles? O Ronaldinho chegou aqui mais maduro, chegou aqui campeão do mundo. O Real Madrid galáctico, o Ronaldinho chegou em 2003, 2004, né? Aquele time do Real Madrid tinha muitos nomes, mas já não era um super time do Real Madrid. O time vinha de ganhar 3 Champions 2 anos antes. Ganhou 98, 2000, 2002. O time de 2003, tanto que o campeão da temporada 3-4 é o Valência, né? Não é nem o Barcelona, nem o Real Madrid. O Valência ganha, o Barcelona tem uma super arrancada e passa, o Real Madrid termina em segundo. Então tem umas diferenças muito grandes aqui, porque a gente pode tentar colocar os personagens nas casinhas de 20 anos atrás e tentar repetir as coisas, mas o Ronaldinho tinha um contexto muito diferente do Lamine Yamal, e o Real Madrid tinha um contexto muito diferente do que tinha há 20 anos também. O Real Madrid de hoje acabou de ganhar Champions, acabou de ganhar a La Liga e está ficando cada vez mais forte com o Mbappé. Então, tem as suas diferenças, mas tem algumas semelhanças também, né? O Barcelona, de novo, volta a apostar para um futebol mais alegre, um futebol também da base. O Ronaldinho não era, mas tinha esse quê de alegria. Naquela oportunidade também, jogadores como o Xavi começaram a ter mais espaço, o Puyol começou a ter ainda mais espaço, o Vitor Valdés também, então assim, também tinha alguma coisa de base naquele time. Mas são relações que a gente faz só para ficar curioso, né? Não tem uma receita de, já que o Real Madrid é mais galáctico, vamos tentar isso. Não é por aí. E nem no Real Madrid também tem tantos paralelos assim. Vic Marques 7. Qual a sua visão sobre o modo que as espanholas encararam a derrota para o Brasil? Eu não sei se vai ter mais perguntas sobre isso, então se tiver, acho que eu vou tentar resumir tudo aqui, depois eu só leio o nome da pessoa. Eu acho que quem saiu da linha foi a Jenny Hermoso, que depois até explicou também que estava falando sobre as perdas de tempo do Brasil, né? A cera. Porque eu vi declaração da Montse, que é a técnica, da Catacol, a goleira, e da Aitana Bonmati, que é a melhor jogadora do planeta. E todas falaram muito sobre a cera que o Brasil fez. E eu acho que elas estão corretas, tá? Eu não gosto normalmente, muitas vezes quando eu critico aqui o futebol brasileiro, não a seleção, o futebol brasileiro, eu critico essa atitude dos goleiros rolarem o tempo inteiro e fazerem muita cera e todo jogador no arremesso lateral querer ganhar alguma vantagem e tal, que eu acho que isso atrapalha que o jogo seja bom.
Eu acho que a seleção brasileira fez isso, utilizou isso como arma para a Espanha não ter ritmo, tentava quebrar o ritmo da Espanha via essas perdas de tempo, isso ajudou. Outra coisa completamente diferente é o que a Jenny Hermoso disse, que o Brasil não jogava futebol. O Brasil jogou muito bem futebol, o Brasil jogou muito melhor do que a Espanha. O 4-2 ficou baratíssimo, poderia ter sido muito mais. O Brasil me surpreendeu, foi um time extremamente corajoso, valente, que marcou muito em cima, que mordeu demais, que sabia que não ia ter a bola. Acho que a Espanha teve 72% de posse de bola, o Brasil 28%. E as jogadoras do Brasil souberam se multiplicar de forma solidária, que quando passava por uma tinha outra, e quando passava tinha, e as laterais foram muito agressivas, as pontas da Espanha não conseguiram praticamente levar vantagem nunca num contra um, a área estava muito bem protegida, então quando a Espanha entrava tocando não tinha linha de chute muito direta, só de fora da área, então assim, o jogo do Brasil foi excelente, mas, ou mais ainda, não mas o mais, a quebra de ritmo do jogo da Espanha. Acho que as jogadoras da Espanha estão corretas em ficarem incomodadas, realmente incomoda. É uma tática, eu acho que pouco limpa, assim, é uma tática que está ali para ser usada, mas não é muito esportiva usar, e eu acho que realmente incomoda, e eu acho que realmente é criticável. E aí depois do tempo de acréscimo, que a gente tem reclamado muito no Brasil, que os jogos da seleção têm tido, é porque o Brasil está utilizando essa tática muitas vezes, né? Utilizou na primeira fase contra a Espanha, porque também era interessante para o Brasil perder de pouco para se classificar, e também utilizou contra a França. Eu vi uma estatística do Opta, que o Brasil e França, apesar de ter ido também aos 120 minutos de jogo, ou quase aos 120 minutos, teve 47 ou 48 minutos de bola rolando. Sim, teve menos da metade do tempo de bola rolando. Muito, muito pouco mesmo tempo de bola rolando o Brasil e França. Então, por isso, os acréscimos são muito maiores no jogo do Brasil do que nos outros jogos. O Brasil tem utilizado muito essa tática e ela tem sido combatida pelos árbitros nas Olimpíadas dessa maneira. Então, não acho que as espanholas foram más perdedoras, acho que a Jenny Hermoso sim, no que ela falou. As outras eu acho que é uma reclamação justa. O Brasil utilizou essa tática e depois pagou o preço nos acréscimos, né? Nos dois jogos sofreu muito por conta dos acréscimos, contra a Espanha menos, vai. Mas sofreu um pouquinho por conta dos acréscimos, mas o Brasil jogou muito bem contra a Espanha, muito bem, mesmo. Assim, confiar faz muita diferença, gente. Eu falo isso com vocês aqui, eu usei como exemplo já o Botafogo do ano passado, que primeiro ganhou tudo e depois perdeu tudo, e já usei outros exemplos também. E a seleção brasileira feminina é um muito bom exemplo, como que na primeira fase era um time sem cor, depois da derrota para o Japão mais ainda, um time entrou em campo contra a Espanha completamente assustado para perder de pouco e ver o que acontecia nos outros grupos para se classificar. E depois que contra a França mudou a postura, jogou melhor, entrou extremamente confiante que dava para fazer contra a Espanha e deu. Então confiança no futebol faz muita, muita diferença. Leopoldo Fernandes, underline, sua visão sobre o futebol BR e CBF realmente são apenas negócios ou ainda podemos ter esperança? Cara, assim, são apenas negócios, eu precisava de mais informações para saber especificamente do que você está falando, né? Sobre se o futebol brasileiro ainda tem esperança. Eu acho que o futebol brasileiro vive o seu melhor momento. Acho que a gente está tendo ultimamente as melhores médias de público. Eu lembro, assim, de ver time bom no Brasil, jogando campeonato importante e tal, 15, 17 mil pessoas em estádio. Hoje, boa parte dos jogos é mais de 25, 30, 40 mil. Acho que muitos clubes e torcedores entenderam que o papel deles não é estar brigando sempre em cima, e mesmo assim o estádio está cheio, ou está boa parte cheio. Então, assim, o torcedor tem ido nos estádios, eu acho que a experiência de estádio tem melhorado, ainda bem longe do ideal, mas tem melhorado com o que eu vivi, por exemplo, na minha infância, adolescência e vida adulta no futebol brasileiro. Os clubes brasileiros estão dominando absolutamente a América, né? Os clubes brasileiros são muito melhores do que a média dos outros clubes sul-americanos, estão conseguindo contratar bons jogadores também, da própria América do Sul, antes dos caras fazerem um passo para a Europa e tal, o Brasil tem conseguido levar jogadores, pagar bons salários para que muitos jogadores não saiam, segurar Endrick, segurar Estevão, é impossível, esses caras realmente vão ganhar um dinheiro e eles querem jogar no futebol de mais alto nível, então eles querem jogar no Real Madrid, o Vitor Roque no Barcelona, o Estevão no Chelsea. Então esses a gente nunca segurou e realmente não vai segurar. Então acho que o futebol... Mas assim, por exemplo, Fabrício Bruno, do Flamengo, já teve algumas propostas muito boas de times médios da Europa e hoje um time médio da Europa não consegue pagar o que o Flamengo paga. O time médio da Europa não consegue pagar o que o Palmeiras paga. Então, sei lá, se o Scarpa, por exemplo, que saiu do Palmeiras porque ele queria viver essa experiência de jogar fora. Mas não sei se ele foi ganhar mais dinheiro no Nottingham Forest do que ele ganhava no Palmeiras. Então acho que o futebol brasileiro vive um muito bom momento. Sobre seleção brasileira,
Não acho que a seleção brasileira seja negócios. Os técnicos convocam, é muito difícil às vezes questionar muitos nomes. Assim. O fato da gente questionar não quer dizer que a gente esteja certo. Às vezes a gente questiona questiona. Vou falar que nem estou falando de negócios, tá? Mas tecnicamente. Questiona o Dani Alves em 2022. Mas também não tinha um outro grande lateral para levar. E o Dani Alves não foi convocado por negócios. Aí você podia achar que tinha que ir um lateral, que tinha que ir outro, então também não tem um consenso de quem deveria ir. Sobre desenvolvimento de futebol, quem faz o desenvolvimento de jogadores são os clubes. Então, acho que hoje a base do Brasil já tem um calendário melhor do que tinha antes e tal. Mas quem vai desenvolver, formar bons jogadores não é a CBF. São os clubes de futebol que vão fazer isso. Então, quem vai formar, por exemplo, na Bélgica, tinha lá as academias de futebol que tinham um plano de treinamento mais ou menos padronizado para que a Bélgica formasse um tipo de jogador. A Alemanha também passou por isso mais ou menos depois da Copa de 2002, para formar uns jogadores menos cintura dura, por assim dizer, né? Mais alinhados com o que eles imaginavam que o futebol moderno seria, e formou aí essa ótima geração belga. O futebol brasileiro não precisa disso, a gente tem um outro DNA, uma outra característica, e a gente não precisa seguir uma cartilha para formar jogadores bons tecnicamente. A gente consegue fazer isso quase que naturalmente. São muitos jogadores bons. Olha aí, ponta direita da seleção. O Estevão, de 17 anos, é a bola da vez. E aí tem o Savinho, que é jogador do Manchester City, que tem 19, e já tem um de 17 que está chegando. E acima do Savinho tem o Rodrigo, de 22, do Real Madrid, e depois de 23. E depois tem o Rafinha, do Barcelona, de 26, 27. Então, só na ponta direita da seleção a gente tem atacantes do Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Chelsea. Então, não sei onde que você está perdendo as esperanças com o futebol brasileiro, mas o que eu acho que falta é técnico. Falta treinador no Brasil. O Brasil tem que ter treinadores, eu acredito, que se importem muito mais com como ganhar. Como ganhar. Como que vamos fazer para chegar no resultado? Não vai chegar, né? Assim, só um pode ganhar, então os outros vão perder. Mas que se preocupar com como vai gerar uma identidade no time, uma forma de jogar que depois isso também pode ser replicado na seleção, porque aí a gente vai ter técnico para a seleção, coisa que hoje a gente não tem. Tem o Dorival, que está ali, que não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção da própria CBF. Então, o que falta para mim é formação de técnicos. E aí eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes que eu acho que no Brasil, como ganhar de 1-0 com o goleiro rolando e fazendo série de qualquer jeito é um prêmio muito grande, então a gente gerou uma geração de técnicos e de jogadores que aceitam isso. E aí, na hora que você pega alguém que está mais estruturado, você tem problemas. Gustavo Souza. Flick não gostou do Vitor Roque. Essa informação é verídica? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, ele prefere, nesse momento, acredita que tem o Paulo Victor que está mais pronto que o Vitor Roque. Não quer dizer que não gostou do Vitor Roque, né? Mas o Vitor Roque hoje está atrás do Paulo Victor. Então, se ele gostou mais do Paulo Victor do que do Vitor Roque, acho que sim. Mas isso não quer dizer que ele não gosta, que ele despreza, que ele não conversa com o jogador. Assim como também falaram isso do Xavi, né? O André Curi não era verdade também. Então, acho que não é verdade que não gostou, não. Outra coisa é que o Vitor Roque esteja tendo problemas, dificuldade de se adaptar ao estilo de jogo do time. Igor Vinícius, underline. Por que você acha que não vemos mais zebras na Copa do Brasil como a vitória do Santo André em 2004? Ô Igor, entre 2001 e eu acho que 2012, quem estava na Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Então, os melhores times do Brasil do ano anterior não jogavam a Copa do Brasil do ano seguinte. Então, a gente teve Santo André, teve Paulista de Jundiaí, teve outras coisas. Antes disso, a Copa do Brasil teve também suas surpresas, né? O Criciúma, o Juventude, que era um time de primeira divisão, chegaram e tal. Goiás chegou em final também no início dos anos 90. Mas especialmente esses de 2004, o Santo André, teve Brasiliense, o Paulista de Jundiaí e tal, foi porque eu acredito que primeiro que mata-mata já permite que de vez em quando tenha. E o fato dos principais estarem na Libertadores também ajudava com que o nível fosse um pouco mais baixo. Vini _ 18. O Leva dentro desse contexto ainda é melhor do que o Álvares, mesmo com 35? Desse contexto de jogo, ainda é melhor que o Álvares. Cara, qual contexto? Eu acho que o Lewandowski é melhor que o Julian Álvares, ainda, mesmo com 35. Não sei por que eu selecionei essa não, Vini 18. Era para eu ter cortado aqui e ter respondido só do outro, porque é uma pergunta que eu não entendi qual é o contexto. Flávio Fernandes.
Altenhofer. Flávio, caramba, você pagou para ter mais caracteres do que os outros, né? Flávio Fernandes Altenhofer. Por que o Real Madrid nunca tem crise financeira ao contrário do Barcelona? Porque o Real Madrid administra melhor o seu dinheiro, né? A crise econômica do Barcelona veio na pandemia, porque o Barcelona tinha um faturamento muito alto antes da pandemia, de quase 1 bilhão de euros por ano. Só que os custos do Barcelona também eram muito altos, especialmente em salários dos jogadores. Os custos do Barcelona passavam da casa dos 950 milhões. Então, quando veio a pandemia e o Barcelona perdeu a principal fonte de renda, de receita dele, que era o estádio, tanto a loja como a venda de ingressos, como os sócios, esse tipo de coisa, tudo que é a operação de um jogo de futebol, fez com que o Barcelona perdesse ali uns 200 e pouco milhões de euros por ano. Só que os custos continuaram lá em cima. E não só o estádio, né, mas as lojas do Barcelona, cidade afora, também ficaram fechadas. É muito dinheiro que o Barça ganha com isso. Então o Barcelona perdeu uns 300 milhões por ano, só que os custos continuaram lá em cima. Então isso gerou que o Barcelona tivesse aí em 2 anos mais ou menos uns 600 milhões de euros de prejuízo, porque ele ganhava 300 milhões a menos, só que os custos eram iguais. E o Real Madrid, nesse período, pagava salários mais baixos aos seus jogadores. Então, como o Barcelona, e dependia menos do estádio também. O Barça ganha, pelo menos ganhava, né, antes desse novo Bernabéu, muito mais dinheiro com o estádio do que o Real Madrid ganhava. Então, o Real Madrid não teve tantos problemas de receita, o Real Madrid continuou ganhando parecido com o que ele ganhava, e a despesa era mais baixa. Então, não sofreu tanto como o Barcelona sofreu. Mas vamos ver, eu estou curioso para ver mais detalhes sobre o balanço econômico do Real Madrid, que teve 1 bilhão e 70 milhões de receita, mas só teve 15 milhões de lucros. As despesas do Real Madrid também passaram da casa de 1 bilhão de euros. Quero saber o quanto que tem de Santiago Bernabéu nisso aí, o quanto que tem de custos do clube. Porque se tiver Santiago Bernabéu incluído, beleza, né? Você está pagando a reforma do estádio e ainda assim está tendo lucro, o Barcelona, por exemplo, vai tirar o dinheiro do Camp Nou de uma outra caixa. O Barcelona pegou um empréstimo, fez um financiamento e o próprio dinheiro que o Camp Nou gerar vai pagar a reforma do estádio. Outra coisa é o clube de futebol, salário de jogador, patrocínio de Spotify, direito de TV, compra de jogadores. Isso aqui é o Barcelona. O Camp Nou é uma outra coisa que vai ser pago com a própria receita do Camp Nou. Aí parte dessa receita vem aqui para essa caixa, que é a caixa do clube, e outra parte fica aqui para o Camp Nou. Leonardo Melo, _97. É próximo do Rafael Oliveira ou apenas colega de profissão? Apenas colega de profissão. Nunca conversei com o Rafa Oliveira, admiro muito, acho um dos melhores que a gente tem. Informação, clareza para passar ideias, bom humor, gosto muito do Rafa mesmo. Mas não temos nenhum tipo de relação, nunca conversei, infelizmente. Tá completamente convidado para vir em Barcelona e eu pago a cerveja, Rafa. Júlio Fernandes, mais um S e depois underline. Quais são os maiores desafios de cobrir um clube tão grande como o Barcelona? Tem 2 desafios muito grandes. O primeiro é que é um clube que gera muita notícia. É um clube que tem muito ruído em volta. Então, vira e mexe, tem alguma polêmica que você tem que tentar descobrir o que é. E é um clube também que o fato de eu ser estrangeiro aqui me dificulta muito, porque para construir fonte, às vezes eu consigo ter uma entrada com alguém do clube e essa pessoa sai daqui a pouco. E aí eu perco a minha fonte, ou que me passa informação, ou que me passa um pouco mais de contexto e tal. Então isso dificulta, porque quem é daqui, vira e mexe, tem mais chance de ter contato com as pessoas daqui, né? É uma cidade de 1.600.000 pessoas, Barcelona, com muito estrangeiro. Então, se você for pegar só quem é espanhol, catalão aqui, a chance de ter estudado com um, que o pai tem relação com o outro, que é o dentista, que é o advogado, e que o pai, às vezes, estuda junto com o pai de algum jogador, com algum diretor do Barcelona, é maior. Então, é uma cidade que, quando você espreme e sobram só os locais, é um núcleo muito pequenininho mesmo. E quem trabalha aqui no mundo deportivo, na Rádio Haku, no esporte, na TV3, uma redação com muitas pessoas, algumas ali vão ter relação. Fora que as pessoas do clube acompanham esta mídia. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na TV3, eu fui comentarista da TV3 aqui durante 2 anos, os diretores e funcionários do Barcelona me assistiam mais do que produzindo conteúdo em português. Então, vira e mexe, alguém vinha falar comigo. Ou para falar, aquilo que você falou não é bem assim, é assado, e aí você começa a construir relação. Então tem uma dificuldade grande de construir fonte, de construir relação e tal, essa é uma dificuldade grande. É um clube muito fechado,
Então, para entrar e para ter e tal, não é fácil. E tem uma outra dificuldade que é de produzir conteúdo. Querer fazer matéria especial, reportagem e tal, porque basicamente os meios locais aqui são que conseguem as entrevistas. Os jornais aqui já entrevistaram o Hans Flick, e os jornais aqui já entrevistaram o Ansu Fati. Então eu consigo entrevistar o Rafinha, estou tentando agora o Vitor Roque, o Deco, esse tipo de coisa, mas para fazer uma boa reportagem para a TNT, para ter uma fala do técnico, alguma coisa diferente, é muito difícil. Então tem essas duas dificuldades que são, eu acho que as maiores. Assim, tem entender o clube, né? Entender o contexto do clube, o DNA do clube, como que ele é formado. Como eu já estou aqui há quase 10 anos, eu já domino isso bem mais. Mas a dificuldade de entrar, de conseguir informação, que a fonte depois não saia, né? Eu tava com boa relação. É assim, tem uma coisa que é interessante falar com vocês. Muitas vezes que eu venho aqui dar alguma opinião, eu já conversei com alguém sobre aquilo. Então, vou falar sobre, não sei, como que o Xavi jogava. Vou falar sobre a adaptação do Vitor Roque. Vou falar sobre alguma coisa do Rafinha. Eu já conversei com alguém do clube, alguém do jogador, alguém da comissão técnica sobre esse tipo de coisa. De forma informal, eu faço isso muito, assim, de querer me aproximar das pessoas, não para conseguir notícia, mas para não falar bobagem. Então, vira e mexe, eu vou tomar um café, vou tomar uma cerveja, vou almoçar ou jantar com alguém, para saber contexto, para entender o clube. Então, entender o clube, entender o vestiário, entender os jogadores, entender o técnico. Então, às vezes eu venho aqui, dou uma opinião, critico e elogio da forma que eu acho, mas sabendo mais ou menos como que as coisas funcionam, para evitar falar bobagem. Então, é uma tática que eu uso simplesmente para me embasar melhor, né, na hora de opinar e também de informar. Mas tem várias vezes que eu pergunto, isso aqui eu posso dar como informação? E tá falando, não, não fala e tal, a gente não quer que saia. Beleza, aí depois eu uso como contexto. O Caio Pinheiro, o que achou do Brasil e Espanha pelas Olimpíadas? Já falei bem aqui. Bom, não sei se falei bem, mas falei bastante. Platini de Oliveira. Caramba, se seu nome for Platini por conta do Michel Platini, que boa ideia teve sua família. Analisando o Real Madrid 24, você pareceu mais afeito ao 4-4-2 que em vídeos anteriores. Fale mais. Então, não sei se aqui você está falando do 24 e 25, né? Que eu acho que o Real Madrid vai jogar no 4-4-2 nessa temporada. E antes eu achava que não. Acontece o seguinte, uma coisa que eu gosto muito é ter a humildade, eu acho que o pezinho no chão de reconhecer que eu sei muito menos futebol do que os técnicos. E é por isso que dificilmente vocês vão me ver vendo, de vez em quando eu até posso falar, que um técnico errou. Eu posso falar que eu não faria, que não deu certo, mas é difícil eu achar que um técnico errou, porque os técnicos sabem muito mais futebol do que eu. Muito mais ainda sobre o time deles, né? Que eles estão lá treinando todo dia, eles têm mais e melhor informação do que eu tenho. Então, quando saiu o Benzema, por exemplo, eu achava que o Real Madrid ia sofrer sem um atacante. Era um time que estava jogando há muito tempo num 4-3-3, desde o trio BBC, antes disso ainda, e que estava saindo um jogador que era muito importante até para fazer link entre Vinícius e Rodrigo e entre o meio campo. Eu falei, caramba, o Real Madrid vai perder um 9 que também é um 10 e que é difícil de substituir, fora que ele entregava, entre gols e assistência, 50 gols por ano. Substituiu muito bem. Defendeu melhor, isso eu já achava que o time ia apostar em fazer, e para atacar teve bons mecanismos também. Porque o Ancelotti sabe muito mais de futebol do que eu. Muito mais. Então, simplesmente é você ver o que ele vai fazer e ele fazer algo diferente do que eu imaginava. E eu tento aprender com isso. E dessa vez, como o 4-4-2 funcionou muito bem, e tem o Bellingham, que num 4-4-2 é quase um terceiro atacante, eu não sei se ele vai colocar 3 atacantes mais o Bellingham, mais um quase quarto atacante. Ou se vai deixar o Bellingham brilhando um pouco menos, né? Uma função mais defensiva, sem chegar tanto na frente. O Bellingham acho que gostou muito de fazer gols, de participar muito do ataque. Então é por isso, é simplesmente imaginar uma situação, ver o contexto anterior como era a presença do Benzema, depois a saída do Benzema e como que o time se adaptou bem e como que isso vai funcionar. Mas é simplesmente um exercício de ir aprendendo e durante a temporada, por isso que durante a temporada eu faço os vídeos aqui analisando e sem medo de mudar de ideia, mudar de opinião e de tratar a coisa como uma evolução, não uma foto, mas um vídeo, um filme. Então você vai, eu não quero que chegar na primeira rodada e falar que esse técnico tá errado e depois passar a temporada inteira apanhando e tentando fazer um contorcionismo para provar que aquilo que eu falei na primeira rodada estava certo. Não, entender o contexto, foi mudando, o time foi mudando até lá. PPPV, são PPP, são 3 P's, DRNV.
tem nenhuma vogal no seu nome. O que você acha do Ansu Fati de volta? Seria muito improvável ele ser a nossa primeira opção na ponta direita? Na ponta direita, sim, né? Ponta direita é Lamine Yamal, Rafinha. Na ponta esquerda, eu acho que vai ser o Dani Olmo ou Rafinha. Se o Lamine Yamal for na direita, é Dani Olmo, Rafinha do outro lado. Ainda tem o Ferran, que também joga nas duas e pode ser o reserva do Lewandowski como 9, assim como o Vitor Roque. E ainda tem o Paulo Vitor. Então o Ansu Fati vai ter que... A primeira opção não acho não. Acho que todos esses aqui estão na frente dele. A gente não viu ele jogar, né? Dizem só que estava treinando bem e teve uma lesão na sola do pé. Então tem que ver como é que ele vai voltar agora. Eu não acho que ele está na frente do Dani Olmo nem do Rafinha na esquerda. Não está na frente nem do Lamine Yamal e nem do Rafinha na direita. No centro do ataque não está na frente do Lewandowski. E aí com Ferran, Paulo Vitor, Vitor Roque e ele, está por ali. Então acho que ele é terceira opção nas pontas e talvez segunda ou terceira opção no centro do ataque. Tem um menino aqui que eu tenho certeza que eu leio mensagem dele toda semana, porque o nick é inconfundível. I love my trap soul. O que acha da possível ida do Zubimendi para o Liverpool? É uma boa para ambas as partes? Eu acho que é uma boa, sim, para ambas as partes. Eu acho que o Liverpool precisa de um 5, por mais que o Endo tenha ido bem na temporada passada, mas acho que precisa de um 5 que protege bem a defesa, um jogador físico também, para a Premier League isso é importante, um jogador de estatura, de ganhar rebote, de ganhar jogada aérea, acho que é um jogador que se encaixa muito bem no Liverpool, e que daria mais liberdade, um pouco menos de obrigações tão defensivas e tá tão preocupados com a defesa como o McAllister e Szoboszlai. E aí não pode entrar o Elliott e tal, né? Terminou muito bem a temporada o Elliott. Mas principalmente o McAllister e Szoboszlai, que eu acho que são os que chamam mais atenção. Então acho que pode funcionar assim muito bem. E para ele também é uma boa. Como eu falei aqui, jogador de Real Sociedade e Atlético Clube não é fácil de tirar. Temporada passada, tanto o Barcelona como o Bayern queriam o Zubimendi, ele não foi. Mas acho que na Real Sociedade já bateu no teto, né? Assim, a Real Sociedade já jogou a Champions, acho que ele ficou para jogar a Champions na temporada passada. Não classificou para a Champions esse ano. É um bom time, mas que tem dificuldade também de se renovar e tal. Então, acho que também é uma boa para ele já dar um passo à frente e o Liverpool precisa dessa característica de jogador. Gui Liberato 7. Com a nova geração do Barça em alta, você diria que o estilo tic-tac ficou para trás? Não. O Manchester City joga no estilo tic-tac. O que o Barcelona fez nessa pré-temporada é tic-tac. O que é tic-tac? É tocar a bola de forma rápida, ou para controlar ou para atacar. E o Barcelona tocou a bola de forma rápida para atacar. Outra coisa é que não tenha tido mais posse de bola, que os adversários, é uma questão até física aí. Mas o que o Barcelona faz é o tic-tac. Então, tem que ver o que você acha do estilo tic-tac, mas o conceito desse estilo é você tocar a bola de uma forma muito rápida, atacar via ter posse de bola, e algumas vezes controlar o jogo também via posse de bola. Isso o Barcelona fez menos com o Hans Flick. Mas acho que é a intenção dele fazer. Acho que a intenção dele é atacar sempre tocando muito bem a bola. Eu acho que o time faz isso. E o Manchester City também faz, então acho que não ficou para trás não. O Barcelona não está trocando nada do DNA dele. Outra coisa é que tem detalhes, né? Assim, o time pode ser um pouco mais agressivo, o time pode atacar com mais velocidade, mas isso não é trocar o DNA, isso é adaptar algumas situações. Mas o Barcelona não está saindo nada do DNA dele não. Já fiz um vídeo aqui, assim que o Hans Flick foi anunciado, que tem muito mais semelhanças dele com Xavi do que diferenças. Posse de bola, número de finalizações permitidas ao adversário, grandes chances criadas, os números são todos muito parecidos que tinham os times do Hans Flick e o time do Xavi no Barcelona. Pedro Giordani. Oi, MB. Vitor Roque tende a ir melhor com Flick do que com Xavi, certo? Errado. Como eu disse aqui na resposta anterior, são estilos muito parecidos. Então, tanto que com o Hans Flick ele está tendo até menos chances do que eu achava que ia ter. Achava que com Xavi era normal ele não ter chance na temporada passada por conta da adaptação e da questão física. Mas eu até imagino que se fosse o Xavi, estaria dando mais chance pro Vitor Roque do que ele deu. Eu acho que o Xavi teria na pré-temporada dado um jogo pro Vitor Roque na posição dele. E o Hans Flick não deu, né? O Hans Flick deu um jogo titular na ponta esquerda e depois entrou faltando menos de 15 minutos nos 2 jogos seguintes na posição de 9, com o time completamente mexido. Então, não sei de onde você tirou isso não, Pedro Giordani. Até porque a gente já viu que com o Hans Flick o Vitor Roque ainda não foi melhor.
Léo Faleiros, underline. Qual a sua opinião sobre a imigração em massa para a Europa e a guerra cultural vivenciada? Cara, guerra cultural é interessante. Bom, a pergunta toda é muito boa. Eu acho que eu não tenho tanta capacidade para falar, né? Mas, assim, eu tenho uma capacidade de vivência, de experiência para falar. Só que guerra cultural, especialmente, eu acho interessante porque já tem alguns lugares. Eu vi que na Suécia, acho que em Gotemburgo, já tem ali umas regiões que são completamente habitadas por imigrantes e que nem se fala o idioma local. Que se fala o idioma deles, eu acho que são paquistaneses que moram ali, ou indianos, agora eu não me lembro, mas eu vi uma reportagem disso outro dia. Mas enfim, eu acho que a imigração acontece por um movimento quase que natural do mundo, né, de buscar condições melhores de vida, e a Europa, acho que a Europa e a colonização dela, tanto a colonização portuguesa e espanhola, como o que aconteceu também no século XVIII, né, final do século XVIII, com a Revolução Industrial e tal, gerou muita pobreza e dificuldade de desenvolvimento de outros países e de outros povos, que às vezes nem eram países, mas povos que ali habitavam. Então acho natural que depois de algum tempo que essas pessoas busquem, não uma reparação histórica, que eles estão vindo para a Europa pegar o que é deles, não, mas que eles busquem um lugar melhor para viver. Então, sobre a chegada de imigrantes, eu acho que é natural que todo mundo busque um lugar melhor. E eu acho que a Europa tem que se preparar melhor para isso. Barcelona, por exemplo, é uma cidade que tenta abrir as portas para os imigrantes. E eu vejo outras cidades que têm uma postura parecida, mas mesmo as que não têm, também chegam muitos imigrantes. Então é uma coisa que não dá para mais ignorar que essas pessoas chegam. Tanto os imigrantes como eu, né? Eu vim para cá com um visto de estudante na época, depois eu consegui visto de trabalho. Mas tanto esse tipo de imigrante como os imigrantes que chegam em barcos e que atravessam o deserto, também esse tipo de imigrante. Então é preciso estar mais preparado para que essas pessoas, para o que fazer com essas pessoas, porque essas pessoas vão chegar, essas pessoas vão vir. Então não dá para você abrir a porta e ser imigrante friendly, é o welcome refugees, essas coisas e tal, e não ter um plano para receber e o que fazer com essas pessoas, porque isso vai gerar que essas pessoas não tenham onde morar, que não tenham como trabalhar, que não vão falar a língua, que não vão se adequar à cultura, e tudo isso tende a levar que essas pessoas fiquem marginalizadas, e ficarem marginalizadas leva, por exemplo, à violência social, né, que a gente está experimentando em muitas cidades da Europa. Então acho que o que os governos europeus têm que fazer é se preparar para, com a chegada dessas pessoas, como acolhê-las de verdade. As pessoas virão para cá. Então, como acolhê-las de verdade? Plano para que elas falem a língua, para que elas consigam um trabalho, para que elas possam se estabelecer e que a partir daí elas possam fazer parte da cultura local, né? Que elas possam fazer parte do ecossistema natural da cidade. Então eu sou contra, é lógico que eu sou contra, né? Essa coisa bem... eu não quero usar a palavra com F que a gente tem banalizado, mas que é basicamente de achar que você é melhor do que os imigrantes e expulsar eles porque eles não pertencem a esse lugar. Então é lógico que eu sou contra isso, mas eu acho que é muito necessário que exista um plano para imigrantes. Que hoje, quando alguém vai se candidatar a alguma coisa, que ele faça um plano. Bom, estão vindo tantos mil por ano. A gente precisa de um plano para que essas pessoas aprendam a falar a língua em tanto tempo, que elas precisam aprender e que vai ter um plano de gerar emprego para essas pessoas e tal, as pessoas que talvez tenham menos estudos, que elas vão trabalhar com algo que inicialmente não precisa de estudos, que elas possam estudar para melhorar e tal. Enfim, elas vão fazer parte da sociedade. O mundo muda, assim como eu disse que uma temporada de futebol muda, acho que o mundo também muda, o mundo não é uma foto daqueles europeus com a visão que a gente tinha do que era o europeu, sei lá, de 20, 30 anos atrás. Isso muda em relação a hoje e você precisa estar preparado para essas mudanças. Eu acho que aqui eles não estão. Por isso que gera tanto conflito. Voltando para o futebol. Lucas Santos V. Underline. Qual a sua expectativa para o clássico Cruzeiro Atlético? Eu acho que pela primeira vez em muito tempo é um clássico que eu acho que as forças estão muito igualadas, né? O primeiro turno do Cruzeiro é bem melhor que o do Atlético, acho que o momento do Cruzeiro é bem melhor. Já seria, mesmo sem os reforços que chegaram, e com a chegada dos reforços ainda deixa o time mais encorpado ainda. Então acho que o Cruzeiro alcançou o Atlético, agora precisa de estabilidade, né? O Atlético está estável como um dos times que mais briga no futebol brasileiro nos últimos 4 anos, está sempre ali brigando. Então o Atlético já tem estabilizado isso melhor. Agora, o fato de não ter o Hulk, do Cruzeiro está bem, do jogo ser no Mineirão, né, onde o Cruzeiro ganhou todos os jogos, perdeu, mas perdeu no Espírito Santo, pro Fortaleza.
Então acho que isso faz com que as coisas estejam igualadas. Mesmo antes delas estarem, quando o Cruzeiro claramente era inferior ao Atlético, como foi em 2023, o Cruzeiro ainda era capaz de ganhar, porque clássico tem dessas coisas e acho que dá uma igualada ali de alguma forma nas forças. Então, expectativa de que seja um bom jogo. Acho que são dois times que querem jogar, são dois técnicos que querem fazer seus times jogarem e que agora eu acho que os dois se olham olho no olho. Embora o Cruzeiro, apesar de nos últimos anos não ter o time e nem o dinheiro para fazer time que o Atlético tinha, o Cruzeiro não se rebaixava. Né? O Cruzeiro olhava o Atlético de igual para igual. Acho que ganhou 2 vezes lá na Arena do Atlético, perdeu no Mineirão final do Mineiro, mas jogando de igual para igual. Podia ganhar, perder, mas não olhava de baixo para cima. Isso eu achei boa a postura do Cruzeiro nos clássicos. Rafael P. Fernandes. Quem impressionou mais na primeira temporada? Lamine Yamal, Ansu Fati ou Bojan? Lamine Yamal. O Lamine Yamal, a capacidade dele de participar e de participar bem dos jogos e de virar uma referência para o time, de às vezes em momentos difíceis, buscar ele, me chamou mais a atenção do que o Ansu Fati, do que o Bojan. O Bojan jogava com um time que tinha muitas outras referências, ele estava ali aparecendo muito bem, mas time de Xavi, Iniesta, Messi. E o Ansu Fati eu achava que na primeira temporada ele tinha mais estrela do que... Era um cara mais de jogadas do que de jogo, sabe? Acho que ele tinha muita estrela, porque ele tocava assim, primeiro toque era gol, primeiro chute na Champions League dele basicamente foi gol. O Lamine Yamal acho que tem participação maior, chama mais atenção. Saindo outra vez do futebol, JV Roma Underline. Qual a sua opinião sobre a descriminalização da aqui no Brasil? Não vou falar certas palavras para que certos algoritmos não escondam certos vídeos. Cara, eu tenho uma opinião que eu não acho que isso daqui que você está falando faça muito mais mal do que o álcool, por exemplo. Álcool faz mal, né? Tomar uma cervejinha, não. Um vinhozinho, não. Mas se você tomar muito, faz mal, dá ressaca, dá dependência. Assim como um outro tipo de substância. Em excesso faz mal. Eu operei os olhos, então eu não estou podendo correr ainda. Estou fazendo bicicleta. Bicicleta todo dia. Tem 2 semanas. Começou a dar uma dorzinha. Porque fazer bicicleta todos os dias durante 2 semanas também faz mal. Evidente, né, meu povo? Fazer esporte faz menos mal do que álcool, do que outras coisas. Mas tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então, assim, eu não sei se as pessoas vão ter capacidade de usar. O fato só de descriminalizar, tem que ver descriminalizar para quem também, né? Porque o menino branco num bairro bom meio que sempre foi descriminalizado. Um preto pobre na favela sempre apanhou da polícia quando tinha alguma coisa. Agora tem que ver quem é que vai ser considerado traficante e quem é que não vai. Mas acho que o principal de descriminalizar, eu acho que seria vender de forma legal. Porque aí eu acho que poderia inibir o tráfico de drogas e tal. Aqui em Barcelona, por exemplo, vende de forma legal. Até tem de vez em quando narcopiso e tal, mas normalmente não é por outras substâncias, não por essa. Que tem gente traficando aqui. Mas aqui é possível fazer um cadastro e comprar em um lugar. Então, tudo em excesso faz mal. Não acho que seja porta de entrada para outras. Não acho que a coisa vá por aí. Pode ser que daqui a pouco venha um médico aqui e fale que sim que é. Mas pelo que eu vejo por aí, não é. Então, não acho que... Eu acho que o álcool é muito menos vilanizado do que é. Do que isso daqui que você está falando. Muito menos vilanizado. E eu acho que tem consequências mais graves para as famílias e para as pessoas do que isso. Porque, como é muito social, acho que é muito mais fácil de gerar dependência sem que se perceba. Né? Tem alguém bêbado no almoço de domingo, fala, ih, tá bêbado no almoço de domingo, daqui a pouco passa. Aí tá bêbado na sexta-feira, tá bêbado na quarta-feira. Quando vai ver, sai do controle. Isso aqui acho que é muito mais difícil. Yuri Anderson, qual o seu plano de aposentadoria? Plano para quando estiver velhinho e tal. Não tenho muito não, Yuri. Não sei se eu vou ter um colchão econômico, por exemplo. Normalmente o jornalista trabalha até os últimos dias. Hoje em dia está ficando difícil mesmo de se aposentar. Eu estou tentando juntar dinheiro, fazer investimento, esse tipo de coisa. Eu falei que outro dia, né? Eu quero ser um velho na praia. Uma cidadezinha pequena de praia, especialmente para os invernos.
Torcer para o nível dos oceanos não subir muito nos próximos 40, 50 anos, que eu acho que vai acontecer. Mas morar nessa cidadezinha pequena de praia, que uma tarde de novembro, uma manhã de novembro esteja 14 graus, que eu possa ir passear na praia com um casaquinho, acho que é um bom plano. E aí, no verão, sair de lá, porque eu vou ser um velho insuportável que vai jogar água no turista. José Eduardo 980. Você acha que o futebol saudita poderá competir com o futebol europeu em nível algum dia? Não acho, porque o futebol saudita busca jogadores já de idade mais avançada, porque os de idade mais ou menos de 22, 23, 24 anos não querem. Então busca os caras mais ou menos que já deram o que tinha que dar e que vão pra lá só pra ganhar um dinheiro, sabe? Assim, tirando que de vez em quando a gente vê alguma coisa do Cristiano Ronaldo, ou porque fez algum gol diferente, ou porque foi provocado e não gostou, ou sei lá, alguma coisa assim que viraliza dele, sabe? Os caras não estão indo pra lá para jogar muito bem, para fazer o seu nome. Tanto que quando tem algum jogador saudita, da Arábia Saudita, que está jogando lá e é convocado para alguma seleção, a gente surpreende porque ninguém está nem assistindo. E acho que ninguém vai assistir. Porque, a não ser que os caras contratem os Cristianos, os Messi, os Neymar, quando eles tiverem 22, 23 anos, o que não está acontecendo, o que eu acho que não vai acontecer, e teria que ser todos, basicamente, todo mundo vai continuar preferindo assistir ou futebol europeu, para a maioria da população mundial, ou para a população brasileira e sul-americana, o futebol brasileiro, futebol argentino, futebol colombiano e por aí vai. Vai dar em nada o futebol da Arábia Saudita, a não ser uma bolha por algum tempo de pagar muito dinheiro para os caras e que daqui a pouco eles vão querer se divertir com outra coisa e vão mudar de foco. Não acho que vai competir com o futebol europeu, não. Fec Geis. Como foi a sua adaptação a Barcelona? Que dicas você poderia dar? Um abraço. Um abraço. Cara, foi bastante fácil, porque eu já morava há 4 anos fora da casa dos meus pais. Meus pais moravam em Belo Horizonte, eu morava em São Paulo. Então eu já estava acostumado assim, a estar longe da família, aos meus amigos de escola e de faculdade já terem ficado um pouco fora do meu dia a dia, então eu já estava acostumado. Então quando eu vim para Barcelona, claro que sentia saudade e tal, mas já estava acostumado com isso. É uma cidade de clima ok, no inverno faz frio, mas não é tanto como outras cidades da Europa. De língua ok também, catalão, especialmente castelhano, dá pra gente se virar muito bem. A alimentação também, é uma alimentação tranquila, por exemplo, eu não cozinho, então eu ainda sofri um pouco em algum momento aqui tal de não cozinhar, mas achei um esquema de marmitas, então eu compro marmita e eu como frango com arroz e verdura, legume, normal, quase igual no Brasil. Então não é uma cidade tão diferente, sabe, assim, Barcelona, Catalunha, até Espanha. Não é tão diferente e tão distante. Eu acho que se eu tivesse ido para a Noruega, para a Suécia, para a Alemanha, seria muito mais difícil do que aqui. Até para a França. Quando eu vou ver claro, é mais difícil mesmo, assim. É muito caro, muito frio, chove muito. É uma língua muito difícil, o francês, estou tentando aprender. Aqui é bem mais familiar, tem muitos brasileiros, tem muito restaurante brasileiro, tem samba para todo lado em Barcelona, então aqui é bem mais tranquilo. mmorais.2000 mandou aqui, por favor, responde. Não é por isso que eu vou responder, mas simplesmente, qual a atenção que dão para o espanhol em Barcelona? Tem torcida grande? Não tem torcida grande, a atenção é pequena. Se tá o espanhol jogando no horário do Tu Dirás, que é o programa que eu gosto aqui de noite da rádio, o Tu Dirás tá passando no rádio, de vez em quando tem informação do placar, e o espanhol está sendo transmitido no canal da RACU, que é a rádio, na internet. Se eu não me engano, o Real Madrid é a segunda maior torcida de Barcelona. Acho que é Barcelona, Real Madrid, Betis e depois Espanhol, se eu não estou enganado, tá? Porque eu fiz uma matéria sobre isso há algum tempo, eu estou tentando lembrar. Mas por que o Betis? O Betis é um clube muito grande na Andalucia e tem muito andaluz aqui na Catalunha, muito. Que foi também uma coisa um pouco de migração para cá e tal, uma migração dentro da Espanha mesmo. Então aqui tem uma torcida do Betis muito grande, sempre que o Betis joga aqui, tem bastante gente no estádio de verde e branco. Eu acho que são as 3 maiores torcidas, só do espanhol depois. Então é um clube pequeno, até para a cidade. Eu sempre comparo que se fosse Belo Horizonte, quem é de BH vai me entender, é como se o Barça fosse o Cruzeiro e o Atlético e o espanhol fosse o América. Entendeu, né? O Barcelona englobaria os dois. E em Belo Horizonte, por exemplo, acho que a torcida do Flamengo e do Corinthians são maiores que a do América, né? Então é uma relação parecida de se fazer. Léo Z. Reis. MB, vê algum time brasileiro, o Flamengo, por exemplo, conseguindo ir longe no Super Mundial? Eu acho que por assim,
para Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, se esses times estiverem motivados para jogar, os brasileiros tendem a jogar contra eles e perder. Mas vai estar lá a Juventus, que a gente não sabe o que vai ser. A Juventus dos últimos anos, o Flamengo é melhor. O Atlético de Madrid, dá jogo. E vão ter outros times, acho que tipo o Salzburg vai estar e tal. Do que esses europeus, do que os europeus médios, os bons times do Brasil acho que são melhores. Do que os bons times europeus, não. Então, por exemplo, se o Flamengo, acho que se viesse jogar na Espanha, ele ficaria atrás do Real Madrid, do Barça e ficaria por ali com o Atlético de Madrid, com a Real Sociedad, com o Atlético de Bilbao. Um ano na frente, um ano atrás, não só o Flamengo, tá o Palmeiras também, principalmente esses dois, né? Nos últimos 10 anos aí estão dominando o futebol brasileiro. Se fossem jogar na Itália, com a campanha que fez o Napoli há 2 anos, que fez a Inter há 1 ano, seria difícil. Mas para ficar em segundo, terceiro do campeonato italiano, ficaria. No campeonato inglês, o Manchester City, o Arsenal nos últimos 2 anos, e o Liverpool, que ficou por ali também. Mas em quarto lugar do campeonato inglês, eu acho que os times brasileiros poderiam ficar. Não todos, mas eu acho que os grandes times do Brasil só ficariam atrás dos superclubes europeus hoje. Então, Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique e uns 3 ou 4 da Inglaterra, esses eu acho que são melhores que os principais times brasileiros. Depois, eu acho que existe um nível similar. E aí no Mundial tem a questão da motivação. Acho que os brasileiros talvez estejam muito mais motivados e isso pode fazer alguma diferença. VM Rabelo. Marcelo, o que os noves como Richarlison, Jesus, João Pedro, faltam para subir de nível em clube e seleção? Assim, são jogadores diferentes aqui, né? O Pedro tem uma coisa que não faltam aos outros. O João Pedro tem mais dificuldade de avaliar, tá? Porque o João Pedro muito pouco até aqui e tal. Acabou o café, vou tomar água agora, que eu tô já com a garganta raspando, porque eu tô há 50 minutos falando para vocês. Então aproveita que eu vou tomar água, vai entrar um anúncio muito provavelmente, mas curte isso daqui a hora que você for pular um anúncio e se inscreve no canal, não custa nada para você. Qual foi o anúncio que entrou aí? Vocês têm o Premium? Vale muito a pena, eu tenho, mudou minha vida. É bom demais não ter anúncio. O Pedro tem uma coisa que eu acho que não falta a Jesus e a Richarlison, que é gol. O Pedro é um atacante de gols, ele faz muitos gols. Jesus e Richarlison não. Pega aí os números deles na Europa, porque o Jesus no Brasil fez bastante gol. Mas se você for pegar Jesus e Richarlison, tem poucas temporadas com mais de 15, mais ou menos 20 gols, acho que não tem muitas. Então falta gol, falta capacidade de decisão para o 9. O Pedro, eu acho que falta outra coisa. O Pedro realmente falta intensidade, velocidade, capacidade de fisicamente estar no mesmo ritmo que os grandes jogadores e os grandes jogos na Europa. Mas eu acho que para Jesus e Richarlison falta gol. Davy Andrade. Ao invés de achar um comprador para o Ferran, não seria melhor apenas trocar jogadores? A questão aqui, Davy, é o seguinte. Primeiro que você vai trocar o Ferran com quem? Por exemplo, vai no Arsenal. Quem disse que o Ferran quer ir para o Arsenal? Quem disse que o Arsenal quer repassar algum jogador para o Barcelona? Aí se o Arsenal não quer repassar um jogador para o Barcelona, vamos imaginar, por uma doideira, que seja o Odegaard. Aí o Barça já tem Firmino, Gundogan, Pedro e Dani Olmo para aquela posição. Então o Barça não quer o Odegaard. Aí você faz o quê? E aí, então com o Arsenal não vai rolar. Então, aí você vai para um outro time. Aí o time já tem jogador para aquela posição. Aí o que eles oferecem para o Barcelona, o cara não quer para o Barcelona. Ele quer continuar no Bayern de Munique, ele quer continuar no Manchester City. Então você tem muitos fatores aqui que você precisa achar 2 times, que um precisa do Ferran e o Barcelona precisa do jogador que esse outro time tem, que o Ferran vai aceitar esse outro time, salário, se esse time vai brigar por alguma coisa, se esse time é um time interessante para a carreira dele, e se o cara desse outro time quer o Barcelona também. Se em Barcelona ele vai jogar, se ele quer se mudar para Barcelona, então são pessoas, cara. Não é FIFA isso aqui, não é jogo de videogame, são pessoas envolvidas e o fator humano conta muito. Se o cara vai ganhar um salário mais alto, mais baixo, se esportivamente para a carreira dele, profissionalmente é uma boa ou não, se o time precisa daquele jogador ou não. Numa venda, basicamente, se o Ferran quer isso, os caras podem pagar. Só isso. Quando você fala de uma troca, você envolve um outro jogador que também deveria ter todos esses fatores envolvidos. Então, por isso que não é fácil trocar. Porque tem muita gente envolvida nisso daqui. Meu povo, 55 minutos, hein? Tá acabando por aqui, na verdade já acabou. Vou dar uma dica para vocês no finalzinho da KTO, os jogos do final de semana, final olímpica aí amanhã, Espanha, França. Podem jogo de poucos gols, tá?
Tô achando que é jogo para menos de 2,5 gols pelo menos, Espanha-França. E na semana que vem vai sair um vídeo aqui, parceria com a KTO, de dicas para os campeonatos nacionais da temporada. Longo prazo. Já vi que já está saindo, então semana que vem, dicas dos campeonatos nacionais, um vídeo aqui, oferecimento da KTO, vocês vão lá em kto.com para jogar, para dar o palpite de vocês, só para se divertir, só para brincar, só para ser feliz. Eu normalmente coloco R$10, é uma brincadeira, mas para vocês brincarem lá na KTO, e com o código BECKLER vocês têm até 20% de bônus numa free bet. Um pouco de agenda para vocês. Nesse sábado eu devo fazer vídeo, mas não sei ainda. Não, acho que vai ser um Café com Beckler na segunda. Café com Beckler na segunda de final olímpica, masculina e feminina, e de Supercopa da Inglaterra. Vou falar tudo isso no vídeo da segunda-feira. Na segunda-feira, pós-Barcelona-Mônaco, vídeo do jogo e das primeiras impressões do Barcelona na temporada, vendo em loco, das reações de Montjuic também ao Barça. Na semana que vem, esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês da KTO, com análise das ligas e de dicas a longo prazo. Também semana do Barça na semana que vem, aquele vídeo meio jornal com as notícias do Barcelona. E depois ainda vídeo respondendo as perguntas de vocês e o que mais pintar pela frente. Então, se você chegou até aqui, se inscreve para me ajudar e deixa um like aqui, um comentário para me ajudar também. Até o próximo vídeo, muito obrigado para quem ficou, desculpa qualquer coisa. E o final de semana, meu povo, vocês já sabem, né? Tá aí, é para isso mesmo, para aproveitar, para ser vivido com toda a moderação que vocês podem deixar para lá, porque depois vocês têm a semana inteira para se recuperar, inclusive de hematomas. Então, podem acordar em uma outra cidade com tranquilidade. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Aproveitem o final de semana e até segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau.